Aí, beleza. Nesse momento aqui eu recebi a mensagem do Karan. Vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver se... Vou só copiar aqui o linkzinho, que inclusive eu recebi aqui pelo WhatsApp, não foi pelo chat do Teams. Vou entrar aqui com o link com o link do repositório. Do repositório não, na verdade, do Classroom aqui, né? Da mesma forma que o Karan entrou antes. Vou procurar meu nome aqui, Gabriel Barbosa da Fonseca. Vou dar um OK. E vou entrar no time Professores TI, que é o time que ele tinha criado. Na hora que eu der Entrem um no join time aqui... certo, viu, pessoal? Claro que quando vocês entrarem vai ter um monte de time, aí vocês entram no time certo, por Não, favor. o time certo e o nome certo. Na hora que clica no nome lá, até aparece uma confirmação. Você tem certeza que o seu nome é esse aqui mesmo? Se tiver mais de um Gabriel ali, né? Eu podia ter confundido. Eu acho que eu escolhi o certo aqui. Aí depois que eu mandei entrar aqui no repositório do time que o Karan já tinha criado, aparece aqui o linkzinho já direto para entrar no repositório. Ah, que eu não estava logado aqui, deu um problema. Pronto, agora apareceu. Então, entrei aqui, né? Já entrei na equipe, abri aqui a página do repositório, consigo ver como que está o estado atual, né? O Karan já modificou aqui o README, já adicionou aqui dentro da pasta código o index.html, a primeira versão, e já abriu uma issue aqui falando que a gente tem que criar o CSS também, que alguém tem que fazer o CSS para formatar e ficar igual ao wireframe que a gente planejou. Então eu vou assumir essa parte aqui, mas qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de começar a modificar o código? Clonar o repositório que foi criado para a minha máquina local, para que então eu consiga modificar na minha máquina e depois sincronizar com o nosso repositório. Primeira parte aqui, então, para a gente poder clonar o repositório, eu clico aqui nesse code verdinho aqui, copio o link para clonar o repositório, que já vem pronto aqui, e na minha máquina eu vou usar um programinha que a gente usa para poder administrar repositórios, né? Aqui eu estou usando o GitHub, mas existem outras aplicações dessa aqui. Tem o Smart Git, tem o GitKraken, que é muito famoso também, tem outras. Acho que o Tortoise também, né? Que é da época aí do SVM, mas já vi gente usando também para poder administrar repositório em Git aqui. Aqui na minha máquina eu vou usar o GitHub, que é o que eu já tenho na minha máquina, que eu uso normalmente aqui. Então aqui, na hora que eu abro o GitHub, já tem uma opção aqui na página inicial para poder clonar o repositório. Eu clico aqui para clonar, colo, o link que eu tinha copiado lá no site do GitHub, dou um next aqui, seleciono a pasta do meu computador que eu vou salvar o repositório, vou deixar na pasta padrão que eu salvo normalmente, dá um clone aqui, aí ele vai finalizar o processo inteiro, clonou o repositório. Se eu vier aqui nessa pasta, que foi GitHub Prática Professores, que foi a pasta que eu tinha selecionado para clonar o repositório, eu consigo enxergar ele aqui. Então o repositório já está aqui bonitinho. Aí, vou abrir aqui no VS Code para poder ver o conteúdo aqui dos arquivos, né? Que aí a gente consegue ver que está no mesmo estado que estava lá no repositório do GitHub. Então aqui já consigo ver, por exemplo, as modificações que o Karan tinha feito no README principal, com o nome do nosso projeto, o nomezinho dele aqui. Só que, antes de começar a modificar o código aqui e fazer a minha parte, né, criar o CSS, começar a fazer a parte do estilo, eu vou criar uma nova branch, um novo ramo, separado do nosso ramo principal, onde eu vou fazer minhas modificações. Então, vou vir aqui no GitHub, que eu usei para poder clonar primeiro o nosso repositório, vou vir aqui em branch e vou pedir para criar uma nova branch. O nome dela vai ser estilo, vai ser a branch que eu vou usar para poder criar o arquivo de estilo aqui, e já vou selecionar um checkout branch. Por quê? Na hora que eu mandar criar, ele já vai criar a nova branch e já vai mudar direto para ela. Vai sair da nossa branch master e já vai direto para essa nova branch que eu estou criando. Então, dei um create branch aqui. Agora que eu dei esse create branch, eu já posso voltar lá para o VS Code e modificar, criar os arquivos, fazer tudo que eu tenho que fazer. Se a gente olhar aqui no VS Code, dá até para ver que ele já está na branch estilo, já está selecionado. Em vez de estar na branch master, já está na estilo que eu criei. Aí aqui, agora que eu já estou na minha branch, eu posso começar a fazer as modificações.
Vou trocar aqui, substituir o nome completo do aluno 2 para Gabriel Fonseca e salvar o README. E dentro lá da nossa pasta código, eu vou criar uma nova pastinha aqui, que vai chamar CSS, e dentro dela vou criar um novo arquivo, que vai ser o nosso style.css. Aí, depois, né, o ideal seria que eu olhasse lá, né, vou olhar o wireframe que a gente fez, lá o protótipozinho, dar uma olhada aqui no index.html que o Karan fez, né, primeiro, antes de eu vir aqui fazer o estilo, dou uma olhada e começo a planejar, né, como que eu vou modificar o código para poder botar o estilo lá bonitinho. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o link para poder linkar o CSS para esse HTML aqui, né? Como é que tá? css.css/style e fazer o link? Não é? Style sheet. É hell. Eita, link é o primeiro. Hell. Usando a ajuda dos universitários aqui. Style sheet. Mas eu fiz tudo direitinho. Agora eu venho aqui no meu style.css e começo a fazer as modificações. Aí, ó, da mesma forma que o Karan fez uma modificação ali relâmpago, eu já tenho aqui o CSS pronto para a gente poder adiantar um pouco. Vou copiar uma parte dele aqui primeiro e vou colar aqui no código. Finge que eu sentei aqui, fui programando, vou salvar e vou dar uma olhada lá para ver se teve alguma modificação no nosso site aqui. Acho que nenhuma modificação visível não, né? Continuo programando aqui, mas aqui, ó, de forma de mentirinha aqui, né? Deixa eu dar um Ctrl+A, Ctrl+C. Continuei desenvolvendo CSS, salvei aqui, dou uma olhadinha, pronto. Chegou num ponto aqui que eu terminei de trabalhar, cansei de trabalhar, já fiz o que eu acho que eu tinha que fazer por hoje. O que eu tenho que fazer agora? Sincronizar essas mudanças todas que eu fiz lá para o nosso repositório do GitHub para que meu time possa acessar também. Como que eu faço isso? Eu venho aqui no meu GitHub, que é o programinha que eu estou usando para poder administrar aqui o versionamento, né, o Git. Aqui no GitHub ele já mostra todas as mudanças que eu fiz. Eu criei o código /CSS, fiz uma modificação no index.html, fiz uma modificação no README. Eu vou adicionar todas essas modificações que eu fiz para o staging area e vou fazer um commit em todas elas de uma vez. Aí aqui, já dei um stage all para poder adicionar todas elas para o staging area e vou fazer aqui só garantir aqui que eu salvei o style.css, voltar para cá. Vou escolher a minha mensagem aqui, adicionado o estilo. Pode ser essa mensagenzinha aqui, vou dar um commit. Dei um commit. Na hora que eu dei o commit localmente, né, esse commit já está feito, o próximo passo que eu tenho que fazer é sincronizar esse commit que eu fiz aqui na minha máquina com o repositório que está na nuvem lá, no nosso GitHub. Na hora que eu tentar dar um push aqui, ele vai dar uma mensagem de erro aqui embaixo. Ele vai falar que o branch que eu criei, o ramo que eu criei, ele ainda não tem uma referência lá no nosso repositório do GitHub. O GitHub ele ainda não conhece esse branch que eu criei localmente. Aí aqui no GitHub, se eu clicar nesse linkzinho azul aqui, ele já cria, né, esse link e já faz um push para mim de forma automática. Ele já resolve esse problema para mim. Aí, fiz a modificação, fiz o upstream aqui da minha branch e mandei lá para o nosso repositório que está na nuvem lá no GitHub. Se eu voltar para cá, a gente consegue já ver que tem uma solicitação de um pull request aqui, né? Já mudou alguma coisa, e a gente deveria ter aqui uma branch, né? Deixa eu atualizar aqui. Aí, agora que eu atualizei, a gente tem a branch estilo. Se eu mudar para ela aqui, para a branch estilo aqui, a gente consegue entrar dentro da pasta código e ver que tem a pastinha CSS com os arquivos que eu adicionei. Aí agora, já fiz minha parte, terminei de trabalhar por hoje e passo de volta a bola para os meus colegas aqui que estão fazendo o trabalho junto comigo.